o check da auditoria é quando a gente consegue confirmar, né, que a auditoria ela percorreu todas as suas etapas e que a gente conseguiu passar por todas as etapas. A gente faz isso encerrando o processo de auditoria, que é através da reunião de fechamento, tá? Assim como eu disse na reunião de abertura, é obrigatório conduzir uma reunião de fechamento na auditoria interna? Não é obrigatório, porém é altamente recomendável, tá? A gente conduzir uma reunião de fechamento para encerrar a coleta de evidências, para apresentar de forma geral todos os achados da auditoria, né? Se a gente tiver alguma dúvida, alguma necessidade de justificativa, usar esse momento aí da reunião de fechamento. Tomar cuidado, porque não é na reunião de fechamento que a gente vai sanar as não conformidades, tá? Mariana, você fez a auditoria lá no meu setor, eu já fiz um plano de ação, trouxe aqui para a reunião de fechamento, tá? Ó, trouxe até as fotos da tratativa que eu fiz. Não é na reunião de fechamento que a gente faz a solução, o fechamento das não conformidades. A reunião de fechamento é justamente para encerrar esse momento da auditoria interna, tá? Não se arraste para argumentos, tá, gente? Mas aquele setor, mas aquela condição, mas naquela área, viu? O que foi visto, acabou a auditoria. Reunião de fechamento conclui esse processo, tá? Né? Faz aquela análise do todo, né? Qual foi a conclusão geral que vocês tiveram aí como auditores do processo de auditoria? Eu sempre gosto quando a auditoria interna é realizada por membros internos, é sempre muito satisfatório quando a gente falar para os auditores colocarem os seus pontos de vista, né? Não fica só o SGI falando, chamar os auditores internos para dar o seu feedback do processo. Isso é muito válido e até coloca o auditor interno numa posição ali de destaque dentro desse processo, tá? Pede desculpa se ocorreu qualquer erro, né? Altere, se necessário, qualquer possibilidade aí para o plano de auditoria, para a frequência de auditoria, né? Rever esse programa de auditoria na etapa de checagem. O tempo designado foi satisfatório, né? Faltou tempo, foi muito tempo. A competência dos auditores estava ok, não estava, a gente precisa se planejar melhor para a próxima auditoria. O que deu certo nesse processo, o que não deu, né? A gente já usa esse momento para fazer essa grande análise e poder encerrar aí de maneira muito tranquila, transparente o processo de auditoria, tá? Eu recomendo, como eu disse, que vocês sigam nessa trilha, tá? Que vocês façam sim reunião de fechamento, mesmo sendo uma auditoria interna. Vocês podem já ter participado de reunião de fechamento de auditoria de cliente, né? De segunda parte ou auditoria de terceira parte, mas na interna é muito valioso também esse momento, tá? E aí, após a revisão de todos os resultados, os auditores apresentam suas conclusões à área auditada, esclarece qualquer mal-entendido, qualquer engano. Muito obrigada, até a próxima auditoria. E acabou, tá? Não é o auditor interno que vai pegar o plano de ação e vai elaborar as causas junto com a área, fazer as ações corretivas junto com a área, nada disso, isso é da área, agora é uma gestão local do processo, tá? Vocês, auditores internos, terminam isso e acabou. Aí a gente vai para o relatório. Vocês vão ter, auditores, um tempo aí para redigir o relatório da auditoria. Não há um padrão de relatório de auditoria para auditoria interna, não há uma regra, tá? Nas auditorias de terceira parte, tem uma obrigatoriedade pelas próprias normas dos itens que devem compor esse relatório, tá? Mas na auditoria interna não há um padrão. Lembrem-se que esse relatório deve mostrar as conformidades e as não conformidades. O relatório não apresenta só não conformidades, tá? Tem que apresentar as conformidades e as não conformidades. A gente deve dar consistência nas evidências, né? Todos aqueles dados de rastreabilidade, como nós vimos nesses exercícios que a gente fez agora, né? Qual o lote, qual o turno, qual o setor, qual o treinamento, qual a versão do procedimento, né? Dá esse dado bem rigoroso de detalhes. E quem são os responsáveis devem receber toda essa cópia do relatório. Como vai ser a nossa primeira auditoria interna de 9001, eu, na reunião de sexta-feira com a Sabrina e com a Érica, eu mandei uma sugestão, né, Sabrina, daquele modelo de relatório. Você chegou a abrir? Tá, então ele é uma sugestão, vocês não precisam seguir ele tem uma capa com os dados iniciais da auditoria, depois ele traz as informações do processo de auditoria em mapeamento de processo e depois ele tem um checklist, tá? Só com os requisitos. Aí vocês podem ficar livres para adotar o modelo que vocês bem entenderem, ou por processo, ou por requisito, não tem problema, tá?
Lembrem-se que o relatório deve demonstrar as evidências de conformidade também. Então, tudo aquilo que vocês tiveram acesso de evidência precisa constar no relatório. E como que vai ser esse ciclo da melhoria contínua, né? Como é que vai terminar o processo de auditoria? O auditor, durante a sua auditoria, caso ele tenha identificado uma não conformidade, ele vai comunicar a não conformidade no ato da ocorrência dela, né? Ele vai escrever essa declaração de constatação, ele vai declarar a não conformidade naquele modelo que nós falamos agora nesse último exercício. Qual a constatação, qual a evidência, tá? E aí termina esse bloco, o azulzinho aqui, né, do auditor, termina. O auditor declarou a constatação e acabou, tá? Ah, Gisele, eu não vou sentar com a área para fazer o plano de ação? Não. Eu não vou precisar pensar nas ações corretivas com a área? Não. A gente pode auxiliar se a gente for requisitado, mas não é papel do auditor, tá? Vai para a área que recebeu a não conformidade agora. Então, a gestão daquela área vai eliminar a não conformidade detectada, fazer ação de correção, aquela ação imediata, né? Eliminar o desvio. Aí vai investigar a causa raiz, para eliminar a causa do problema. Lembram da diferença de correção e ação corretiva? Correção elimina o problema. Ah, eu estou com dor de cabeça, eu vou lá e tomo uma dipirona para eliminar minha dor de cabeça. Isso é ação de correção, eu elimino o problema. A ação corretiva, vamos investigar a causa raiz. Vamos fazer um exame médico, vamos passar numa consulta para identificar quaisquer outros desvios. Se isso está acontecendo com recorrência, a gente tem que avaliar com mais profundidade. E isso é investigar a causa raiz, é tratar na causa e não no efeito do problema. Aí a gestão daquela área que identificou, né, que teve o problema da não conformidade, vai implementar as ações, determinar as ações corretivas que vão evitar a recorrência dessa não conformidade. Essas ações corretivas vão ter que ser abrangentes, não só considerar aquele evento que teve desvio, mas considerar situações similares pelas quais o mesmo desvio pode estar acontecendo. Então, por exemplo, naquele item da competência, né? Os membros da equipe não tinham treinamento da versão 6. Eu vou treinar os membros da equipe, faz a abrangência. Só os membros da equipe que vão ter treinamento da versão 6, vamos colocar as lideranças, as supervisões, né? Então, faz abrangência para ver não só o alvo ali da amostragem do auditor, mas todas as outras condições que podem estar sofrendo pelo mesmo problema ali identificado na não conformidade, tá? Aí a gestão da área vai implementar essas ações corretivas. Então, tudo isso que está em verdinho é a área que recebeu a não conformidade que vai ter que trabalhar. Aí nós temos o fechamento da não conformidade com a avaliação da eficácia daquela não conformidade. Será que as ações implementadas realmente foram suficientes? Eliminaram o desvio? A gente não está tendo mais recorrência desse problema? E aí eu faço a conclusão da não conformidade. Essa caixinha dessa cor, ela pode ser realizada por uma equipe multidisciplinar, ela pode ser realizada pela área da qualidade, ela pode ser realizada pelo auditor no próximo ciclo de auditoria, pode variar a responsabilidade em avaliar a eficácia de uma ação e fazer a conclusão dessa ação, tá? Mas esse é um ciclo de melhoria contínua. O problema está, pessoal, quando a gente não faz esse ciclo. Muitas vezes a gente termina aqui no azulzinho já, o auditor declarou a constatação, fizemos um bom relatório e acabou, ninguém olha para esse relatório, ninguém olha para as ações corretivas, ninguém faz ação de correção. Isso é muito comum, infelizmente, ou seja, a auditoria não serviu para nada, tá? Ou muitas vezes a gente termina aqui, ó, no determinar as ações corretivas, até mais ou menos a abrangência. Mas implementar a ação corretiva, as ações estão todas em atraso, ninguém está gerenciando a ação, esqueceram que tinham que fazer aquela ação corretiva. Ai, Gisele, vai ter que ir muito investimento, deixa quieto, esquece esse plano de ação para lá. Ou, né, o pior, ficar repostergando prazo, né? Colocando lá, vai ser até agosto de 24, já estamos em agosto. Vixe, não vai dar, bota para outubro. Chegou outubro, não vai dar, bota para dezembro. Dezembro, vixe, acabou que não fizemos, bota só para maio do ano que vem, bota para maio de 25. E aí a gente tem muita ruptura desse ciclo de melhoria contínua. Pessoal, isso é uma pena, tá? Porque a gente faz um bom trabalho aqui de treinamento e qualificação de todos vocês, né?
elabora bons relatórios, descreve boas não conformidades, faz boas trilhas de auditoria para o resultado não ser utilizado, tá? Não estou dizendo que essa é a realidade da Global, mas é uma realidade de muitas empresas. A gente faz um bom trabalho de auditoria interna e aí a gente acaba pecando, né, no resultado da auditoria, que são as ações de melhoria. A auditoria interna é uma excelente ferramenta de melhoria contínua.